A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Paixão por Sua Presença. Essa é a parte 2 desse podcast do livro Paixão por Sua Presença. Se você ainda não assistiu o primeiro podcast, estou deixando aqui o link para você assistir, porque a gente está indo em ordem cronológica, tá certo? Então, esse é o segundo podcast, a parte 2 do livro Paixão por Sua Presença. A paz do Senhor Jesus. E olha, quero deixar uma dica. Se você está sendo abençoado pelo podcast dessa série, né, o livro Paixão por Sua Presença, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e seja um canal de bênção na vida das pessoas que te cercam, viu? E nós queremos também fazer um agradecimento especial nesse momento à nossa igreja, a de Vila Boa, né? E queremos agradecer os nossos pastores, pastora Adilson, pastora Márcia, muito obrigada por nos ceder esse estúdio maravilhoso que nós estamos, né, Casa Nova. E que você, né, possa ser um canal de bênção na vida das outras pessoas, né? E a Adriana também vai estar falando um pouco mais dos nossos outros parceiros, mas você que é aqui da Vila Boa, né, que está aqui entre nós, pega o seu vídeo aí, pega o vídeo que você está assistindo, compartilha com outros irmãos, se inscreva. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito que realizar através desse conteúdo. Amém. Seja um canal de bênçãos compartilhando esse vídeo, né, Diane? Pega esse vídeo, compartilha lá no grupo, dá uma pausa nele que agora, manda esse link lá no grupo da família, manda no grupo das mulheres, manda esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra aqui vai edificar a vida de muitas pessoas. Vamos agradecer nossos patrocinadores também, né, Diane? Sim. A iBrand Marcas e Patentes, a Valesca Pablini, que é a nossa maquiadora, sim, né? E com essa produção, então, se você precisa de um trabalho como esse, procure ela. Se você precisa registrar, patentear uma marca, qualquer marca que você tenha, procure a iBrand Marcas e Patentes. Agradecemos também o nosso pastor Jairinho, Voni, Eliel, da Livraria Jerusalém, Débora, um beijo para vocês, muito obrigada. Inclusive, eles estão fazendo um sorteio, nós na verdade vamos fazer um sorteio desse livro, né, por sim, doação, brinde da Livraria Jerusalém, tá bom? Então, para você participar nesse sorteio, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal do YouTube, precisa deixar uma mensagem aqui dizendo eu quero participar do sorteio e precisa também seguir o Instagram ADCast e o Instagram da Livraria Jerusalém. Tá certo? E aí nós vamos sortear essas pessoas que comentarem aqui nesse vídeo, tá bom? Mais uma vez agradecemos a nossa pastora Márcia, né, que cedeu nós já estamos chamando de estúdio, né? A pastora Márcia é o nosso estúdio do ADCast, né? Exatamente. Todos os membros da AD Vila Boa que compartilham, que nos apoiam nesse trabalho. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Muita gente orando, Diane, por nós. Sim. Para que essa palavra chegue, né, a mais pessoas. E já é uma bênção, vai continuar sendo em nome de Jesus. Exatamente. Não menos importante, mas ficou por último, porque a cereja do bolo, nós também queremos deixar aqui o nosso registro de gratidão à nossa família. Nossos esposos e filhos, eu quero mandar um abraço para o meu esposo Érico, meu príncipe, minhas princesinhas, Bianca e Gabriela. Amo vocês. Pro meu também, né? Lá em casa só tem príncipes, né? Então, sim, amor, Eduardo, obrigada pelo suporte, pelo apoio. Nicolas e Oliver, obrigada, meus filhos, vocês são uma bênção na minha vida, na vida da mamãe, tá? Um beijo para vocês. E vamos começar a nossa segunda parte, né? Para quem está acompanhando aí com o livro, nós vamos começar a partir do capítulo 7. Nós terminamos o primeiro podcast, né, Diane, falando do temor ao Senhor, sim, né? O que é o temor, então, do Senhor? Nós citamos o exemplo de Abraão, que não poupou dar o seu filho Isaque para ser sacrificado, né, pela obediência, né, o temor ao Senhor, e ele obedeceu à voz do Senhor, né, ele confiou, né, eu acho que a obediência também né, você confiar que Deus tem o melhor. Né? É esse coração, e você só pode confiar que Deus tem o melhor se você está totalmente entregue a Ele. E é esse coração contrito, quebrantado, que o Senhor procura em nós. Sim, é um desafio porque vai na contramão da nossa carne,
contramão do mundo, contramão aos espíritos de engano que governam esse plano terreno que nós vivemos, e nós sempre estamos indo na contramão. Todas as vezes que você pensar no quebrantamento de coração, na humildade, na dependência de Deus, numa vida de intimidade com o Senhor, nós sempre estamos falando de uma contramão com tudo que esse mundo determina como valor, como prioridade, como princípios. Então, assim, Adriana, é uma renúncia da própria carne e uma transformação dos pensamentos, como Romanos nos diz. Romanos 12 vem nos trazer a descrição daquilo que o Senhor realmente quer de nós. Para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário uma mente transformada. Uma verdadeira metanoia, que é uma transformação dos pensamentos, que não seja uma transformação apenas racional. É uma transformação que produz quebras de cadeias emocionais, onde você só não pensa, mas você também sente da maneira correta. Onde no meio das provações e das circunstâncias do dia a dia, o seu pensamento está alinhado com o Senhor e isso produz sentimentos relacionados a isso de maneira correta. Então, você obedecer, primeiro você pensa sobre a importância da obediência e depois o seu coração se alinha para você praticar. Glória a Deus. A obediência. A obediência. E aí ele fala aqui, ó, eu quero até ler esse pedacinho, ó. Qual é a raiz da desobediência? Né? Porque o contrário de obediência é a desobediência. Sim. E ele fala assim, ó, lá na página 113, qual é a raiz da desobediência? Nada além da falta de temor ao Senhor. Então, a falta de temor do Senhor nos faz desobedecer. Então, todas as vezes, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, às vezes vai ter época na nossa vida que é mais fácil obedecer, né? Que a gente está mais quebrantado, alinhado com a vontade do Senhor, né? Mas de fato, assim, eu acho que a palavra é mais quebrantado mesmo, entendendo qual é a boa e perfeita vontade dele na nossa vida. Mas vai ter época também que o nosso coração pode ser que seja mais duro, né? A gente, né, esbarra assim e vai fazendo as coisas por nossa conta. E isso precede uma ruína. Exatamente. E aí ele nos dá o exemplo aqui, Diane, do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que começou muito bem, começou na presença do Senhor, mas com o passar do tempo, seu reinado estava indo muito bem. Com o passar do tempo, ele se tornou orgulhoso, né? De novo aí, orgulho, aquela palavrinha, né? Que está sempre rodeando a gente, né? A gente tem que ter cuidado. Ele se tornou orgulhoso, e aí, um certo dia, ele entrou no templo para prestar o seu culto, e ele foi lá na sala do sacerdote, onde o sacerdote acendia o incenso para levar adoração, né, para o Senhor, e ele foi lá e ele foi fazer isso. Ele pegou o incenso para acender, e o sacerdote era: rei, o senhor não pode fazer isso. Esse não é um papel do rei. Somente o sacerdote entra no Santo dos Santos para levar adoração, né? Isso foi escrito, né? Isso foi assim que o Senhor moldou. E aí, o que o rei Uzias fez? Achou ruim? Achou, não, eu vou continuar aqui. Ele acendeu o incenso, né? Fez um papel que não era dele. Na mesma hora surgiu uma lepra na testa dele. No mesmo momento. E aí, até o autor faz assim uma palavra logo depois, eu achei maravilhosa. Ele fala assim, ó, o que nós devemos perguntar é: quando o coração de Uzias se assoberbou, ele se tornou mais ou menos espiritual? Aí ele fala assim que todo mundo, quando ele faz essa pergunta, a pergunta é: o rei Uzias nesse momento aqui, ele estava mais ou menos espiritual? Aí a maioria das pessoas responde: não, estava menos, né? Ele estava menos espiritual. Só que ele fala aqui que, na verdade, não. Na verdade, quando ele entra no templo para adorar, ele estava espiritual, ele estava de fato querendo adorar ao Senhor. Só que ele usou isso da maneira errada. Ele estava sendo mais espiritual, mas assim, entre aspas, ele até coloca religioso. Isso mesmo. Em seus atos. E aí ele fala aqui: com muita frequência você perceberá que um comportamento excessivamente espiritual e a soberba andam de mãos dadas. Exatamente. E sabe o que eu percebi, Adriana? Se você for olhar para a essência do Senhor, você sempre vai ver que Deus
abomina a religião. Deus abomina a religiosidade. A religiosidade. Deus abomina essas estruturas onde a presença dele ou o agir dele fica limitado a caixas, a rituais e a você limitar o Senhor. Não, eu fiz isso, então eu posso desfrutar disso. Ou eu não fiz isso, é justiça então eu não vou própria, né? Exatamente. Isso é justiça própria. O Senhor, ele abomina toda a religiosidade, ele abomina ser colocado nos limites da sua ação. E o Senhor, ele ama um coração humilde, por quê? Porque a pessoa não depende dela. Ela depende do Senhor. Do Senhor. Então, essa dependência, nessa dependência isso, que ele trabalha, né, essa dependência. E eu quero chamar a atenção para um tópico que ele fala nesse mesmo capítulo que você está citando, que é uma imagem distorcida do Senhor. As pessoas realmente, elas perecem por falta de conhecer. E conhecer o Senhor de maneira correta. Nós padecemos por falta de conhecimento de quem Deus é. Nós temos uma imagem distorcida do Senhor a maior parte do tempo. Nós não compreendemos o que Ele realmente pensa sobre nós. Nós não compreendemos o que Ele realmente quer quando Ele nos coloca para servir. Nós não compreendemos o que Ele quer quando Ele nos abençoa ou quando Ele retém uma bênção temporariamente. Nós não compreendemos o tempo e o propósito das coisas. Nós julgamos Deus como mau. Quantas pessoas se rebelam contra o Senhor, até não saem da igreja, mas têm o coração fechado para o Senhor, indignado com Ele, fazem greve, não oram mais, não conseguem louvar, não têm um coração grato, têm um coração que murmura e que é ingrato ao Senhor, porque pensam que Deus está fazendo errado o tempo inteiro. Julgam o que está acontecendo no mundo como sendo culpa de Deus, julgam o que está acontecendo de errado nas suas vidas como sendo culpa de Deus, e delegam a Deus todo o mal, quando o que tem emanado realmente, emana de Deus apenas o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. E nós temos que ter uma visão correta de Deus. Se nós não tivermos uma visão correta de Deus, nós nunca vamos conseguir nos aproximar dele. Como é que você vai querer intimidade com uma pessoa que você considera que só faz mal? Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que, se você julga e pressupõe que aquela pessoa não sabe o que está fazendo, e que, tendo o bem em suas mãos, retém o bem e só entrega o que é ruim? Jesus fala, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, se o seu filho te pedir um pão, você vai lhe dar pedra? Pedra não. Se nós somos maus. Exatamente, se o seu filho te pedir carne, ele dá um exemplo lá, você vai dar serpente, você vai dar alguma coisa venenosa, tóxica. Se você quer ruim, se o seu filho te pedir algo bom, você vai dar algo bom. Quanto mais o seu Pai Celestial não vos dará aquilo que vocês pedem e muito mais. Ele vai te dar coisa boa, ele vai te dar coisa excelente. Ele sabe do futuro, ele vai velar pela sua alma, para que você não receba bem apenas aqui na terra, mas que você também receba na eternidade o galardão adequado por boas obras. Amém. Então, Adriana, nós precisamos entender que as pessoas estão padecendo por ter uma visão distorcida do Senhor. É verdade. Distorcida do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor precisa que nós tenhamos um coração alinhado. Se a palavra diz que Ele é bom, Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O mundo está o caos, Ele continua sendo bom. O mundo está se parcelando, Ele continua sendo bom. Os sinais da vinda de Jesus estão eminentes, mas Ele continua sendo bom. Glória a Deus. As pessoas estão corrompidas pelo pecado, mas Ele continua sendo bom. Nós somos maus, o inimigo está executando a máxima toda a sua obra, em máxima potência em toda a sua obra, sim. Mas Ele continua imutável, sendo bom e fiel com as nossas vidas. Então, quem se achegar a Ele com um coração sincero vai receber toda a bondade que está disposta, que está disponível àqueles que creem. Não tem como se acessar a bondade e misericórdia se você não crê nela. Não. A visão distorcida, a nossa visão distorcida nos separa de Deus. Uhum. Não é porque é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai receber de Deus algo que você não acredita que Ele é capaz de te dar? Uhum. Como é que você vai receber a bondade de Deus se você espera dele só algo ruim? Algo ruim. Não tem como, né? Aqui, só ler Êxodo 32:1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, ao contemplar uma demora
em um processo. Em um processo. Eles julgaram que Deus tinha Abandonado eles, Moisés sumiu, então... O líder foi embora, É. não temos liderança e não temos um Deus que vela por nós. Vamos nós mesmos criar um caminho alternativo para adorar. De novo, depois de tudo o que eles presenciaram. Porque hoje, Exatamente. de repente, nós não estávamos lá, nós ouvimos falar dessas maravilhas, né? E já ficamos impressionados. Não, eles viram Exatamente. maná cair do céu. E mesmo assim, a dureza do coração, né? A falta de obediência, a falta de temor. A falta de temor. Sim. Levou o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, né, a cometer e por tantos caminhos errosos. Nem sei se existe a palavra, né? Mas errantes, obrigado. Aí ele fala assim, ó, Filipenses 2, tá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a vossa boa vontade. Isso é tão profundo, Adriana, porque nós estamos falando muito de obediência em um tempo onde cada um faz o que quer da sua vida. Para as mulheres, há um imperativo no mundo. Seu corpo, suas regras, faz o que quer da sua vida. Para os homens, seja leal só se você quiser. Se você não quiser, você é livre. Né? Faça também o que você quer da sua vida. Para as crianças, é escolha. Escolha. Escolha qualquer coisa que você queira escolher. Então, vivemos em um tempo de muitas ideologias e de espíritos de engano que têm cegado o entendimento desse século. Nós entendemos que isso é o cumprimento da palavra de Deus. Mas eu quero deixar algo importante aqui. Sem humildade, que leva à obediência, é impossível agradar a Deus e não existe intimidade com alguém que só te desagrada. Não, Como não você vai existe. ser amigo se a pessoa só faz coisas que te deixam triste? Só fala com você de maneira que te deixa triste. O comportamento da pessoa nunca é de honra. A pessoa não te valoriza. A pessoa tem uma visão distorcida de quem você é. A pessoa nunca Não tem como. fala nada de bom de você. Imagina, humanamente isso é impossível, imagina um relacionamento com Deus. Exato. Exatamente. E eu quero ler só um versículo para reforçar o que você leu sobre Uzias, Adriana, porque essa questão da obediência diz também de sabedoria. Um coração sábio, ele obedece. E ele obedece não é porque ele sabe tudo, não é porque ele está pronto, mas porque ele é flexível. Conforme vem a demanda, ele responde a demanda. Esse é o coração sábio, o coração obediente. Sensível à voz de Deus, né? Então, às vezes, nós, por exemplo, eu muitas vezes olho para mim, eu vou ser sincera, eu falo assim, Senhor, mas eu ainda sei tão pouco sobre o Senhor. Nós ainda estamos aprendendo, né? Sabemos tão pouco. Vamos viver uma vida inteira, podemos ir em todos os cultos possíveis, podemos ler a Bíblia de capa a capa e vamos morrer conhecendo apenas a unha do dedinho mindinho de Deus. Contemplando muito pouco devido à grandeza da majestade da glória dele. Porém, a sabedoria e a obediência faz você ser ensinável. Provérbios 9, 8, 9 diz: corrija, ou seja, ensine o caminho da obediência. Corrija um sábio e o fará mais sábio ainda. Corrija, porém, um tolo e o fará teu inimigo. Nossa. Quantas pessoas inimigas de Deus? Quantas pessoas inimigas umas das outras, e às vezes a pessoa se levanta como inimigo sem um motivo concreto, apenas porque em algum momento a palavra foi uma palavra de instrução, de direção. De correção, de mudança de rota, né? E a pessoa leva aquilo até como uma ofensa, né? Sim. E aí não quer mais. E para isso exige muita humildade, porque a gente não acerta sempre. E nós temos que ter humildade para reconhecer a correção dos nossos líderes, das pessoas que estão superiores a nós, das pessoas que têm mais a nos ensinar, até mesmo de uma pessoa que você considera até mais nova e mais sem entendimento que você, mas em algum momento Deus está usando com o cajado da correção.
E temos que ter humildade. E temos que ter humildade, sensibilidade para ouvir Sim. o que o Senhor está falando. Sim. Né? E se você for humilde, você vai se tornar mais sábio ainda. Mas se você for tolo, você vai ter um inimigo. Olha se só. você for tolo, você vai se voltar contra aqueles que Deus está te usando para te lapidar. Por que Davi foi tão sábio? Porque ele não viu. Saul via Davi como inimigo, mas Davi nunca viu Saul como inimigo. Uhum. Muito pelo contrário, nas oportunidades que ele teve, ele disse: eu não vou me voltar contra o meu Senhor. Eu não vou me voltar contra um ungido de Deus. Ele teve 2 oportunidades, né, de matar Saul e não fez. Falou: não, isso aqui não é trabalho meu. Se o Senhor, ele é ungido do Senhor. Olha, entendeu? Olha o temor que ele tinha. Não era um temor, olha, Diane, que não era um temor contra Saul, de Saul, Sim. né? Não era um temor de Saul, era um temor ao Senhor. Exatamente. Ele falou: esse aí, ele pode estar errado agora, fazendo o que desagrada o coração de Deus, mas ele é ungido. A unção do Senhor um dia foi derramada sobre ele. Sim. Isso é muito poderoso. Ele respeitou esse princípio, né? Sim. Em 2 oportunidades que ele teve, cortou um pedacinho da roupa, né, para ter a prova, mas não fez. E com muito temor, depois até se arrependeu. Uhum. Olha a diferença de Uzias. O rei Uzias, movido por um espírito de religiosidade, ele se apoderou do sagrado que não era da jurisdição dele. Isso, não era da jurisdição, ele não podia estar lá. E Davi, talvez até tendo o direito, porque ele já era ungido rei. E não só por isso, mas porque ele estava sendo perseguido. Para defender a vida, Para defender a sua vida. Então era assim, era uma... como é que fala? Defesa... legítima defesa, lembrei. Ilegítima defesa. Ele podia ter feito isso. Porque qualquer pessoa ia falar assim, não é óbvio, ou era ele ou era eu, então é legítima defesa. Sim. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele entendendo o princípio do temor ao Senhor. E aí entra o tanto que o Espírito de Cristo é diferente do Espírito desse mundo. Adriana, o Espírito de Cristo faz você ter a oportunidade de devolver com a mesma moeda, mas não devolver. A oportunidade de caluniar quem te caluniou e não caluniar. Não fazer. Talvez até mesmo a oportunidade de se defender de algo e falar, é o Senhor que vai me defender. É Ele que está vendo, Ele vai ser o meu juiz. O meu advogado. Meu advogado fiel. Sabe, é isso, é essa postura. Por que Davi foi um homem que agradou tanto ao Senhor? Não foi porque ele não errou. Porque nós podemos citar quantos erros de omissão, de pecado, né, de impulsividade que Davi teve. E mesmo assim foi considerado homem segundo o coração de Deus. Porque ele era humilde. Até quando ele era impulsivo e errava, ele como um sábio, ao ser corrigido, ele não levantava inimigos, mas ele se tornava mais sábio ainda. Eu acho que eu falei isso em outro podcast, Ana, agora não lembro, mas ou se eu falei, não foi no podcast, foi para alguém, vou repetir aqui. Davi poderia ter falado o quê? Quando o profeta foi lá corrigir ele. Batseba sabia que eu estava aqui, ela sabe que a minha casa é essa, que da casa dela dá para ela ver, dá para eu ver ela, dá para quem está aqui ver ela tomando banho, então ela sabia, ela provocou. Ele poderia ter se defendido, né? Se quem livrar sabe? da culpa. Se livrar da culpa. Não, ela fez, eu fiz o meu impulso, né? Eu segui o meu instinto. Eu sou o rei. Ele poderia ter ainda dado dessa cartada. Ele não fez, ele virou pro lado e falou, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Então, na hora, ele reconheceu, né? Não estamos aqui, isso é diferente de justificar um erro. Ele reconheceu realmente estava errado, pediu perdão ao Senhor. E outra coisa, pagou o preço dessa desobediência. Sim. Davi pagou o preço com a morte do filho que Batseba gerou, né? O primeiro filho, o Senhor levou. O Senhor avisou, vou levar. E levou mesmo. Então, olha como o coração dele era um coração temente. Sim. De obediência. É tão engraçado, Adriana, porque mesmo quando os nossos pecados produzem consequências graves, como Davi colheu, Deus ele é sempre justo para nos restaurar e nos restituir. O que acontece posteriormente? Quem foi o filho herdeiro do trono de Davi? De todas as esposas que ele teve? Salomão. Salomão, que era o filho de Batseba. Exatamente. Então, Deus retirou, mas é como se ele falasse assim, calma, vai doer agora.
mas eu vou te restituir lá na frente. Você não sabe ainda. Mas depois eu vou permitir nascer um filho dessa união. E é através desse filho, ele vai ser o seu sucessor. E vai ser um homem que vai governar com muita sabedoria. É muita graça. É muita graça. É muita graça, porque Deus corrige a rota. A gente vai lá, Deus tem um plano para nós. Perfeito, agradável. A gente vai lá e bagunça tudo. Sim. Sai sapateando no barro. Troca o endereço do GPS... e sai para outro lugar. O Senhor é tão misericordioso que em cima do erro ele conserta. Esse é o Deus que nós servimos. Exatamente. Ele transforma maldição em bênção quando há humildade, reconhecimento do erro. Temor ao Senhor. A humildade só vem, Diana, a humildade só vem se você tem temor. Sim. Sem temor, você não tem humildade. Como é que você vai ter ser humilde? Não muda nada na minha vida, não é? Exatamente. E é tão engraçado isso, Adriana, porque às vezes você vai caminhar léguas da sua vida com uma sensação de injustiça. Sabe por quê? Lá tem um salmo. Acha pra gente o salmo de Asaf, se não me engano, é o 73 ou 76. Quando Asaf entra em crise, ele fala que ele quase pereceu na sua caminhada cristã por fazer comparações entre os ímpios. E ele começou a olhar o aperto que às vezes ele vivia para ter uma vida com Deus, de intimidade, de uma adoração genuína. Mas quando ele comparava isso que a gente está falando aqui, quando ele comparava a vida das pessoas que não têm temor a Deus, às vezes sem aperto, sem luta, sem lapidar, né? Não, Deus está deixando eles à própria sorte muitas vezes, porque eles não querem saber. O Senhor, ele corrige a quem ele ama e aquele que ele sabe que é sábio, que vai aumentar a sabedoria. Mas aqueles que Deus sabe que vai corrigir, vai se tornar inimigo dele, às vezes Deus nem perde tempo. Porque ele conhece o coração, Adriana. Ele sabe que não vai ter recepção nenhuma para correção. Que Deus pode mandar muitas pessoas para avisar, mas que aquilo ali vai ser inútil. Mas mesmo assim Deus avisa. Mesmo assim Deus manda. O evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro. As pessoas não vão poder acusar a Deus no grande dia. Não. Que não foram avisadas de que Jesus estava prestes a voltar. De que existe um juiz e que todos nós vamos ter que prestar conta das nossas obras. Todas as pessoas... eu acredito, Diane, que de alguma maneira, até gerações passadas, essas pessoas, elas tiveram em algum momento uma luz, uma ciência do que era, sabe? Que seja contemplar da natureza. Que seja o contemplar da natureza, elas tiveram. Deus se encarrega disso. Sim. Né? E, nossa, é muito poderoso isso. Esse é o nosso Deus, gente. A gente começa a falar e dá vontade de sentir a manifestação da presença de Deus, né, Diane? Exatamente. Que nós falamos. E o Salmo? É o 73 mesmo, aqui, ó. 73. Aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, e dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Olha aqui. Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Exatamente. Nossa! Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Só um adendo.
Todos nós que buscamos a intimidade com o Senhor, talvez podemos cair algum dia nessa crise. Em vão eu tenho purificado as minhas vestes, em vão tenho calado os meus lábios, isso. em vão às vezes tenho seguido o caminho da retidão. Essa indignação às vezes nasce no coração, mas olha a resposta que Deus dá para Asaf. Ele fala ainda aqui, ó, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Corrigido para que aumente sabedoria. Exatamente. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que me ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, você quer ver a parte que ele fala, Deus responde? Isso, aí mais um pouquinho ele fala da compreensão que ele teve ao entrar no templo. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Exatamente. Então eu entendi o fim deles. Na intimidade vem resposta, olha aí a resposta. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. É aquilo que a gente falou, até na parte 1, né, Diane? Às vezes Deus permite, né, que uma ideologia errada, que um governo errado se estabeleça, né, e que anos, né? Qual foi o rei que nós estávamos falando, que governou por 40 anos? Saul, é verdade, foi exatamente Saul. Por 40, mesmo em erro, ele teve muito tempo de governo, né? Sim. Mas o que ele faz aqui, ó? Como certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com que um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordastes, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embutreci e nada sabia como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, me guiará com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Entende? Nossa, é maravilhoso. Desculpa, só mais um versículo aqui. Sim. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Exatamente. É aqui. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Exatamente. Meu Deus, a quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu nos céus, além de ti? Que profundo. E quem eu posso desejar mais do que a tua presença? Aqui na terra. Aqui ele fala exatamente isso. E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Exatamente. Nossa. Porque tudo é transitório e passageiro. Então ele está contabilizando a eternidade. Ele está falando, olha, quando eu entrei no santuário, quando eu entrei no Santo dos Santos, no meu momento de adoração e intimidade, o Senhor me fez compreender que tudo isso aqui é passageiro. Mas que um dia cada um vai ter que fazer uma colheita. E essa colheita, para muitos, vai ser muito triste, Adriana. Vai. Porque a gente pensa, muitas vezes a gente julga pela aparência das coisas. Mas tá dando certo pro fulano é arrogante, é soberbo, faz tudo errado e tá dando certo, nem a doença, já ouviu falar? Vaso ruim, nem quebra. Mas o Senhor não perdeu o controle. Não. E ele está com as suas mãos estendidas. A chuva vem para bons e maus. O sol nasce na cabeça de todos. Só que isso é temporário, transitório. Porque não vai ser sempre assim. E a grande questão, e a pergunta que eu quero que você reflita, é sobre qual é a motivação de você buscar o Senhor? Porque se a sua motivação for apenas as bênçãos, apenas um inflar do seu ego, massagear, apenas para você se sentir mais importante, você vai se frustrar na caminhada. Vai. Se você estiver buscando só as bênçãos, você vai se frustrar. Por quê? Porque no meio da nossa caminhada, como nós falamos, tem correção. E quem o Senhor corrige, ele só corrige a filho quem ama. E a Bíblia fala que quando ele corrige o sábio, ele se torna mais sábio. Mas quando ele corrige aquele que é ímpio, aquele que ama o pecado, aquele que tem o seu coração distante da verdade do Senhor, esse será seu inimigo. Não. E os inimigos de Deus não têm parte com ele. Então não tem a possibilidade de termos intimidade com o Senhor se não amarmos a sua correção. E não amarmos o espera, agora não é o tempo, não é esse o caminho. Sabe? Essa instrução é muito importante. É muito. Que poderoso, hein, Diane? É muito profundo todo esse conhecimento aqui, né? Tudo isso que nós estamos passando. Eu separei um outro tópico para a gente falar também, e a gente já está indo para o final, que é o temor, que é sobre a verdadeira adoração. Aí ele fala assim, ó,
O engano está à espera de todos aqueles que não possuem o temor do Senhor, enquanto a intimidade espera por todos os que se aproximam do santo temor. Então, eu estou no capítulo 8, 132. E aí, ele vai falar aqui uma coisa, Diane, sobre a adoração. O temor do Senhor é quando não só obedecemos, mas cumprimos todas as suas vontades. Buscamos fazer os seus desejos como se fossem os nossos. Olha que o alinhamento. Tomamos os desejos do seu coração como os nossos próprios. Isso é uma verdadeira obediência. Quando o seu coração está alinhado com o do Senhor, com o desejo, com a vontade do Senhor, você vai fazer isso aqui, vai fazer, como eu posso dizer assim, você não vai ter dúvida quando que é para você obedecer, mesmo que você não entenda, que foi o caso de Abraão. Sim. Abraão, vamos ser francos e honestos, nós somos mães, né? Um pedido desse, uma ordem dessa, é pesado, mas ele confiou, ele não, no seu coração não duvidou do que Deus tinha. Né? Ele, de repente, não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que a promessa, a palavra ia se cumprir. E aí ele fala que para você ter uma vida de adoração, você precisa ter essa dependência, essa confiança no Senhor. E aí ele fala assim, ó, que ele conta aqui, né, rapidamente, que um dia ele estava num culto e o Senhor falou no coração dele, o Espírito Santo gritou em meu coração: adoração não é uma música lenta. Aí ele assustou assim também, porque às vezes a gente, né, pensa assim, não, vamos adorar, então põe uma música mais lenta, né, uma música assim que fala de quebrantamento, ou mesmo de louvor, dando honras e glórias, né, eu estou adorando ao Senhor. Aí ele ficou assim e falou, então o que é uma adoração? O que é adoração? Aí o Espírito Santo falou no coração dele, é uma vida. E eu até acrescento aqui, uma vida de obediência. Mas na verdade ele fala que é uma vida, mas ele contextualiza tudo isso aqui, uma vida de obediência. É todos os atos, toda a sua jornada, toda a sua trajetória. Isso é uma adoração ao Senhor. Não é um momento que você entra na igreja, fecha os olhos, sente a presença de Deus, isso é maravilhoso. Sabe, é mais maravilhoso ainda para você. Sim. Que sai renovado, tira a sujeira da semana, né, do corpo, da mente, da alma, mas uma vida de adoração, a vida que o Senhor busca, a vida que o Senhor quer que nós tenhamos, é uma vida de adoração, uma vida de obediência. E é tão interessante isso, Adriana, porque a adoração, de fato, ela é um estilo de vida, porque a segunda-feira chega. E é muito mais assim do que os nossos lábios expressam, é aquilo que o nosso coração sente e o que nós praticamos. Porque eu vou te falar, às vezes nós pensamos uma coisa em um nível, nós temos uma compreensão racional em um nível. Ótimo, quando você compreende algumas coisas da palavra de Deus no nível racional, já está muito bom, já é um bom caminho. Já é ótimo. Mas o segundo nível é aquilo descer para sua alma e transformar a sua alma. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é aquilo que você pensa, que transformou suas emoções, se torna a sua prática. Uau. Esse terceiro nível, para a gente praticar aquilo que nós já processamos na mente e que mudou já as nossas emoções, é o nível da obediência que só se dá quando nós realmente temos uma vida de intimidade com o Senhor. Eu estava passando por um momento bem difícil há uns anos atrás, uma situação de enfermidade, há uns 3 anos atrás, e o Espírito Santo de Deus me deu um livrinho que eu já tinha lido, do Luciano Subirá. Se não me engano, é O Som de Muitas Águas, Voz, alguma coisa assim, sobre águas, não estou me lembrando o nome certinho. E até antigo esse livro. E aí o Senhor me fez, eu folhei algumas páginas e abri uma parte específica que ele faz uma comparação. O Espírito Santo de Deus veio com tanta força, abriu meu entendimento, mas aquilo não foi um entendimento racional. Aquilo desceu para o meu espírito e naquele momento foi algo para destravar meu posicionamento que eu precisava ter naquele momento. Um posicionamento de fé. E lá o que ele falava, Adriana? Que a presença do Senhor, a voz do Senhor, é como se fosse águas. E que é como se fosse, e para você, ele falava assim, para você imaginar as cataratas do Iguaçu. Para você imaginar de Foz do Iguaçu, que você imaginar aquelas cataratas e imaginar você lá perto delas, quem sabe
imaginar você debaixo delas, e imaginar você tentando escutar alguém fazer e falar qualquer coisa, você é tão perto daquelas cataratas. Né? Quem já foi sabe que é impossível você ouvir muita coisa, porque é o som ensurdecedor. Som de muitas águas. Som de muitas águas. Só que quando você está longe, você se distancia, você pode conversar com qualquer pessoa, você pode ouvir qualquer coisa. E ele falava que nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser tão estreito, a ponto de que a voz do Senhor seja como vozes de muitas águas. Amém. O nome do livro é esse, Voz de Muitas Águas. Glória a Deus, nossa, que... De maneira que você não tenha dúvida, você escuta só aquilo, seja guiado. Mas todo mundo tá falando, não faça, mas todo mundo não tá dando certo, não vai dar certo. Mas Deus tá falando. Mas Ele te falou, e é a única coisa que te importa. É a única coisa que importa. Glória mas eu vou obedecer ao Senhor, mas vai ser um sacrifício muito grande. Quem sabe vai me custar a vida, a minha própria vida, a vida de outra pessoa. Vai me custar um sacrifício muito grande para minha casa. Foi Ele que falou? Então vá. Obedeça. Porque ele tá vendo lá na frente. Né? Nós estamos vendo só agora. Essa questão de obedecer é tão séria, Adriana, porque depois os nossos maridos vão vir no Testemunhas Vivas posteriormente, mas o Wellington tem um testemunho muito forte sobre essa questão de ouvir de Deus. Quando ele estava num processo de oração muito intenso pela conversão do pai dele, ele via muitos levantes do inimigo, e o Senhor falou com ele uma vez que ele estava num ônibus, e falou claramente, faltou assim ser de voz audível: levanta do seu lugar agora. Levanta do seu lugar. Na terceira vez, ele: Senhor, mas por que eu vou levantar? Ele falou: levanta do seu lugar. O Espírito Santo de Deus inquietou ele. Ele tinha uma decisão. Ele podia entender aquilo como voz de muitas águas e não levantar, e levantar imediatamente, ou então não levantar. E pensar que estava ficando doido. Mas ele obedeceu, reconhecendo a voz do seu pai. Quando ele levantou um pedaço de meio-fio, entrou no ônibus com toda a força. Isso era de madrugada, ele trabalhava de madrugada na época. Pá! E ele viu o livramento, porque foi bem no lugar que ele estava sentado. Meu Deus. O Senhor livrou ele da morte, livrou ele de sequelas. Quem sabe lá mais o quê? Então, essa compreensão de ouvir a voz do Senhor, obedecer sem entender, como eu te falei, a gente falou posteriormente, obedecer sem entender é uma prova de amor, e uma prova que você conhece o seu amigo, o Espírito Santo. Você primeiro obedece, e depois, quem sabe, se for da vontade do Senhor, ele pode até te explicar o porquê. Né? Mas muitas vezes não tem nenhuma explicação. Muitas vezes ele não vai explicar. Mas nesse caso ele explicou, né? Sim. Ele viu, mas pode, às vezes ele não vai explicar. Sim. Enfermidades, pessoas que se vão precocemente. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Eu não questionei, às vezes, assim, abertamente, mas eu tinha, por muito tempo, uma tristeza no meu coração. Eu perguntava: Senhor, qual é o motivo do Senhor permitir eu passar por tantas dores depois que veio a Gabriela e fiquei muito doente? Foi um tempo de muita dor. E hoje eu entendo, mais distante eu entendo que o Senhor estava lapidando coisas em mim. Nós temos que confiar, né, Diane? Isso aí eu acho que eu vejo assim dessa maneira, né? Confiar de nos entregarmos, né, para o Senhor. Assim como um filho muito pequeno, especialmente o bebê, ele está completamente entregue ao pai e à mãe, completamente entregue ali. Né? E é assim que o Senhor quer que nós façamos. Sim. Exatamente. Essa dependência, né? Porque Ele tem o melhor. E às vezes Ele vai nos explicar, às vezes Ele não vai, porque nós não temos nem maturidade para entender a vontade dele. Eu vejo assim, quando nós temos esse nível de confiança para com o Senhor, isso já mostra como o nosso coração é humilde. Sim. Sem a humildade, a gente não vai ter esse nível de confiança, a gente não vai conseguir ter isso. A gente fala: não, peraí, esse aqui não é assim, não, já fiz. Não, mas esse aqui é melhor do outro jeito, quer ver? Vem cá. E por isso que o Senhor fala, criança é muito humilde, né? Porque a criança vai onde você mandar, exatamente. Né? E o Senhor reforça tanto isso, né? Jesus, ele falou falou. Que para nós alcançarmos, entrarmos e ter o reino de Deus, tem que se fazer como criança. Tem que se fazer no sentido da ingenuidade do coração, da dependência, da entrega. Sim, de confiança cega. Se você falar para a criança que vai chover pedra do tamanho de uma roda de carro, ele vai acreditar. Ele vai esperar, ele vai olhar. Eu tô esperando. Meu pai disse que já vai chover pedra do tamanho de uma roda de um carro. Tô esperando cair.
Essa ingenuidade mesmo. Confiança. É uma confiança, porque você sabe que tudo vem ali da pessoa, do seu pai, da sua mãe, né? Sim. E é assim que o Senhor quer. Isso gera um canal direto, né, do filho com o pai, essa dependência, né? Exatamente. Nossa, isso é maravilhoso. Diane, felizmente a gente tem que partir para o fim, né? Sim. Mas assim, se você não leu esse livro ainda, eu recomendo que você faça isso, tá? Esse livro aqui vai ser um livro que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Se você não se inscreveu também no nosso canal, já dá se inscrever aí, é um botão bem grande que fica logo abaixo do vídeo, então nos ajude. Mas eu li o último capítulo desse livro, chama Aproximando-se. E aí ele fala assim, ó, você pode ousar se aproximar dele porque ele fez para você esse convite eterno. O Senhor te convidou a aproximar dele. E aí ele vai falar aqui nesse capítulo, assim, eu fiquei muito atenta, porque é um capítulo muito envolvente. Eu acho que é o capítulo mais curto, mas muito envolvente. E é realmente a coroa, assim, a cereja do bolo de todo o conteúdo que o autor, né, que Deus revelou para ele aqui nesse livro. E ele fala assim que não tem uma receita para você ser íntimo de Deus, para você de fato se aproximar de Deus. Sim. Mas ele coloca muita coisa aqui que ele fez, né? E ele até exemplifica assim, olha, não tem como você, por exemplo, ensinar um casal que vai ir para sua lua de mel, né? O que ele tem que fazer, né? É muita coisa assim, você como ele fala, na intuição, Sim. né? Mas assim, ele até deu um exemplo assim, ele fala assim, se colocar um passo a passo, passa a mão no cabelo da sua esposa, dá um beijinho nela, agora apaga a luz, agora não tem mais como você ler as próximas instruções, né? Assim, o que ele quer dizer? É que não é uma coisa engessada. Sim. Então ele fala da sensibilidade que nós temos que ter, exatamente, para entrar na presença de Deus. E aí teve uma coisa que ele falou, Tiane, que eu vou confessar para você, eu experimentei fazer isso daqui. Sim. Ele falou assim, ó, porque tem coisa que te chama muita atenção, sim, né? Sim. O que é ter intimidade com o Senhor? Aí ele fala assim, você já experimentou ter intimidade com uma pessoa que só fala, que você começa a falar com ela e ela só fala, respira e continua falando, e você não fala nada, então tá bom, tchau. Você acha que é possível ter uma intimidade dessa? Não é possível. Porque você só fala, você não para escutar. Agora coloca isso no seu relacionamento com Deus. Exatamente. Será que não é isso que a gente tem feito? Deixa eu ter o meu momento aqui com o Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha vida, pelos meus filhos. Senhor, eu estou precisando disso, quero aquilo, o Senhor sabe. Tal. Em nome de Jesus, amém. E vou trabalhar. Será que não é esse tipo de relacionamento que a gente está desenvolvendo com Deus? De falar e não de escutar? Aí ele falou disso aqui, isso aqui mexeu muito comigo. Isso aqui falou muito comigo, porque às vezes a gente não faz isso, não é porque a gente às vezes não sabe como fazer. Né? Não é porque a gente é ruim ou a gente não sabe, a gente está fazendo do jeito que sabe. Sim. E aí ele falou assim que começou a experimentar, a ficar na presença de Deus, a desfrutar da presença de Deus em silêncio. E aí o intuito dele era, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E ele falou que ele foi fazendo isso, não foi no primeiro dia, não foi no segundo, demorou alguns dias, mas ele conseguiu de fato ouvir a voz do Senhor. Mas assim, o que eu quero falar é que às vezes o Senhor tem várias maneiras de falar com a gente. Às vezes ele vai falar de uma maneira audível, como o exemplo que você citou. Às vezes ele vai falar no seu coração, trazer a memória. Quando eu falo coração, eu já ligo tudo, né? Que é a mente, né? O intelecto, então ele vai falar no seu coração, às vezes ele vai usar alguém para falar com você. E aí precisa de humildade. Aí precisa de humildade, né, para reconhecer também a voz, mas ele vai falar. E quando a gente entra para ficar em silêncio na presença do Senhor, a gente consegue desfrutar da presença. Sim. Essa parte é muito preciosa, mas uma coisa que eu acho importante ressaltar, sobretudo, é que o Senhor, é incrível que eu vou ler uma frase que ele disse aqui, ó.
Ao se aproximar do Senhor, devemos lembrar que fomos criados à sua imagem, na primeira página. Assim como nossas emoções mudam, as dele também. Do mesmo modo que devemos ser sensíveis ao temperamento de um amigo íntimo, vou colocar aqui, do seu cônjuge, dos seus filhos, nós da devemos, sua mãe, do da seu sua pai. mãe, do seu pai, devemos também ser sensíveis ao temperamento do Senhor, ao jeito dele. Olha só, gente, é engraçado, né? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Jesus se fez carne, também se tornou uma pessoa. E eles representam Deus. Então, assim, ele tem uma personalidade, ele tem um temperamento, ele tem gosto, tem aquilo que agrada, tem aquilo que agrada. desagrada. A palavra de Deus nos fala, nos dá uma ordenança. E não entristeçais O Espírito ao Espírito Santo de Deus. Então, tem coisas que deixam ele triste. Isso, exatamente. Aí ele fala que na outra folha também, Diana, complementando isso aí. Se vamos tocar o coração de Deus, devemos buscar conhecer quais são os desejos e as necessidades. Exatamente. Eu tenho feito uma oração já há uns dias, há uns meses. O Senhor tem falado no meu coração para pedir, para compreender quais são as demandas do céu. Porque às vezes nós compreendemos as demandas da terra, Adriana. E as demandas da terra são visíveis. Hoje eu tenho roupa para passar, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, vou fazer tal coisa na igreja. Mas e as demandas? Quais são as urgências que são lá do céu? Qual que é a urgência dentro da sua casa? Qual é o filho que você tem que ter um pouco mais de atenção com ele agora? Qual é a demanda do coração, das profundezas do seu esposo? Qual é a demanda, a verdadeira demanda do reino de Deus? E não só um coração de Marta que serve, mas também um coração de Maria que para tudo para ouvir a Jesus e compreender a real demanda. Maria, ela ouvia tanto do Senhor, com tanta sensibilidade, ela tinha tanta intimidade, que ela foi uma mulher que entendeu a demanda do céu e ela ungiu Jesus, movida pelo Espírito Santo, porque ele não teria a possibilidade, depois de receber a unção, o óleo, porque ele iria ressuscitar. Sabe? Que não poderia ser feito depois foi feito antes. Exato. Sabe? Então ela lançou o bom perfume, ela lançou aquele óleo caríssimo, aquele perfume caríssimo, aquela especiaria caríssima ali, ela deu tudo que ela tinha, o melhor. Não pensando nas demandas da terra, talvez ela tinha conta para pagar, ela tinha demandas da terra, Adriana. Mas ela não ligou para as demandas da terra, ela entendeu que as demandas do céu eram mais urgentes, porque ela tinha intimidade. Nós só vamos ter humildade de entender as demandas do céu quando o nosso coração está ligado à intimidade com o Senhor. E uma coisa interessante, assim, que eu fiquei lembrando de alguns momentos, assim, que eu já vivi com Deus, que ele fala assim, o John, ele fala que o Senhor, ele não é engessado, não são todos os dias que você vai colocar uma música lenta e sempre levantar uma voz de adoração ao Senhor. Ele fala, tem dia que você é convocado pelo Senhor para guerrear. E aí você levanta a voz como trovão. Isso. Em nome de Jesus. Isso. Cai Declara a palavra. E repreende, inimigo, sai daqui com essa fúria, em nome de Jesus. Em outro momento, o Senhor vem como uma brisa suave. E o Senhor determina que é tempo de desfrute. E ele fala, filho, só desfruta do que eu preparei para você. Só desfruta, é um tempo de desfrute. Eu determinei. Aí tem um outro momento que ele te chama para edificar determinadas pessoas especificamente. Em outros momentos, ele te lança com toda a força para dentro da sua casa de novo. Em outros momentos, é tempo de guerrear fora. E de tempos em tempos, nós temos que entender que ele é como um vento que sopra. Sopra. Tudo se resume a ser sensível a ele. E que a oração não deve ser não deve ser um monólogo, deve ser um diálogo. Sim. Nós temos que também ouvir o que o Senhor tem para nós, né? O que ele quer falar. Sim. Eu tenho meditado muito sobre isso, Diane, assim, e o Senhor, ele fala. Às vezes a gente não está escutando, mas ele está falando. Sim. Às vezes nós não estamos sintonizados, vamos dizer assim, na frequência da voz dele, mas ele está falando. Para nós estarmos sintonizados, primeiro nós precisamos ter essa sensibilidade. Sim. Né? Essa obediência, esse temor e essa busca pela presença. E para finalizar aqui, Diana, olha que palavra linda, ó.
Na essência, há diversas maneiras dele se comunicar conosco quando se aproxima, mas uma coisa é certa: nunca mais somos os mesmos depois que ele se aproxima. Exatamente. Nossa! Nunca, você não pode ser o mesmo depois que você foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Não somos os mesmos. Não é possível mais. É tão interessante isso, Adriana, porque cada pessoa que você conversar, você vai ver que o testemunho de como teve a compreensão de que precisava de Deus é diferente. Mesmo nós que nascemos e fomos criados na igreja, teve um momento da nossa conversão. Um momento em que nós compreendemos e também o escolhemos. Onde nós não apenas estávamos indo porque a nossa mãe estava nos levando, nos conduzindo, mas porque realmente tivemos essa decisão. Tem o momento da decisão. Tem o momento da decisão. Mesmo que você cresceu na igreja. Exatamente. Né? E eu me lembro do dia da minha. Eu me lembro como se fosse hoje. Assim que saiu, primeira vez no cinema, o auge daquele filme, A Paixão de Cristo. Fui assistir com uma amiga. E eu lembro que aquele filme não tinha como sair no cinema. Mas aquele filme e a compreensão do sacrifício de Jesus. Eu tinha 12 para 13 anos. 13 anos, para ser precisa. A compreensão do que ele fez, do que ele passou e do que ele sofreu por amor a nós, em especial chamando a responsabilidade por amor a mim, aquilo foi demasiadamente forte para mim. Eu lembro que eu saí de lá uma outra pessoa, é como se fosse uma compreensão de todo aquele tempo de evangelho, aqueles 13 aninhos ali, virou uma chave na minha cabeça, literalmente virou uma chave. E eu falei, não, eu preciso permitir que o Senhor faça algo em mim, porque eu preciso dele, e eu preciso de alguma maneira responder a todo o amor que um dia ele liberou sobre a minha vida. Amém. Eu acho que não tem nada melhor para resumir a questão da intimidade do que um sentimento de gratidão tão grande que você só quer dar resposta. O que é a busca pela presença? Dar uma resposta adequada a tudo que ele tem feito por você. E uma resposta adequada é algo muito mais profundo do que fazer algo. Uma resposta adequada é permitir ele te transformar, sabe, a imagem e semelhança de Cristo. Nós não temos capacidade de trilhar esse caminho sozinho. Não. Nós não temos. Tem muitas pessoas que ficam paradas no meio do caminho, sabe por quê? Porque elas acreditam na força do seu braço. E você tem que chegar no fim de si mesma, de si mesmo, para você conseguir desfrutar da real intimidade com o Senhor. Amém, aleluia. E é isso. Que poderoso. Esse livro merece uma segunda lida, uma terceira, uma quarta, com certeza. E quero recomendar para você a leitura desse livro, o estudo. Eu acho que não é nem só a leitura, né, Diana? É o estudo, é a meditação, é deixar aquela palavra voltar e você meditar nela de novo, né? Porque isso sim vai trazer um entendimento mais profundo desse conhecimento. É isso, né, Diana? É isso, então. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta. Agradecemos todos os nossos patrocinadores. Que Deus abençoe vocês, continue prosperando o trabalho de vocês. Exatamente. Agradecer, claro, né, a Vila Boa, em primeiro lugar. Louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, né, Adriana? A maneira com que esse ministério nasceu foi de uma maneira muito inusitada. Foi. De uma maneira de uma convocação do Espírito Santo de Deus. E grata a Deus por você, minha amiga, ser sensível à voz do Senhor. Amém. Né? E ter percebido em que direção Ele estava nos soprando. Né? E mais uma vez, você que ainda não tem o seu livro, Livraria Jerusalém vende, tá bom? Pode estar procurando o Eliel, tá? Se você é aqui da Vila Boa, né? Você provavelmente lá na 24 de outubro. Exatamente, né? 24 de outubro tá ali, uma Jerusalém abençoada para você adquirir. E se você precisar de uma make para ir no casamento, formatura, aniversário das suas crianças, precisa de um dia de princesa, gente, a Valesca, lá no ateliê da Valesca Pablini, tem um ambiente extraordinário te esperando lá. Depois nós vamos fazer uma filmagem, alguma coisa pra gente lançar no Instagram. E aí, você já segue o Instagram do ADCast? Me conta aí. Quem não tá seguindo o Instagram?
Pelo amor de Deus, gente. Vamos seguir. Você segue tanta gente sem noção. Você segue tanta gente nada a ver e não segue o ADCast ainda. Você tem misericórdia de nós. Vamos seguir. E vai lá agora. Agora, tô vendo você, cadê? Vamos lá. Seguir o ADCast. Em nome de... Tá vendo a ousadia aqui da palavra? Às vezes nós temos que entrar com ousadia, viu? E esse é o momento ousado. Fica com Deus então, gente. Amém. Até o próximo podcast, né? E o Senhor vai trabalhando aí no seu coração durante esses dias com esse livro maravilhoso. Deus abençoe sua vida. Amém. Um beijo para todos da nossa De Vila Boa, para minha família. Amém. Um beijo para vocês. Amém. Um abraço, gente. Com Deus.